Terrible Tudors, gorgeous Georgians, slimy Stuarts, small Victorian, woeful wars, ferocious fights, stingy castles, daring knights, horrors that defy description, cutthroat council, bull Egyptian, vicious Vikings, cruel crime, punishment from ancient times, Roman, rotten, rank and ruthless, cavemen, savage, fierce and toothless, groovy Greeks, rainy sages, mean and Muslim Middle Ages, gory stories, we do that, and your host are talking raps. The past is no longer a mystery. Welcome to Horrible History. Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos ao Feitiverso, com mais um Verdadeira História. Quadro onde falamos sobre a história real, lendas e contos que deram origem aos servos do feitiço. Estávamos no período Heian antes de voltarmos para o César, mas ainda não fiz os avanços necessários de pesquisa para falar da Haiku, dos seus 4 generais. Exceto o Kintoki, eu peguei a história toda do Kintoki, legal. Mas eu não vou falar dele agora porque é CP falar dele e não falar do resto. Então vamos voltar um pouco no tempo. Tá, um bocado. Tipo, pra caramba. De volta ao período Yaoi. O período Yaoi foi o período do ano 1 depois de Cristo no Japão. Himiko viveu em 170 a 248. A mulher viveu bastante. Não se preocupe se a Himiko não chegou ainda no jogo. Ela vai sair no próximo Guda Guda. Confia. Himiko pertenceu ao povo de Yaoi. Como já devem imaginar, enquanto a localização exata do Japão antigo não é precisa, baseado nos resquícios arqueológicos, provavelmente ela ocupou alguma região entre o centro e o sul do Japão, já que o norte ainda possui grupos dos Jomons. Eu falei dos Jomondes e dos Yaoi no vídeo A Verdadeira História do Japão Antigo. Lá eu explico quem são eles, as diferenças e todo o resto. Então não vou falar aqui não, tá? Retornando a Himiko, que é o foco do vídeo de hoje, Himiko foi uma das primeiras pessoas com o nome a ser registrado no Japão. Ela tornou-se a líder do clã e ainda no início da sua adolescência, seguindo o governo de outra rainha que havia vindo antes dela. Seu nome não poderia ser mais apropriado. De acordo com os estudos, Himiko significa, de acordo com o japonês antigo, filha do sol, ou criança do sol, ou até mesmo princesa do sol. Esse nome dá significado ao fato que, muito provavelmente, Himiko, e por extensão seu clã, estavam associados com Amaterasu, ou alguma deusa antiga do sol que não necessariamente se chamava Amaterasu, mas viria a se tornar Amaterasu no futuro. É difícil saber. Amaterasu, caso não saibam, é a deusa mais importante da religião Shinto, e o povo de Yaoi, sendo um povo muito religioso, colocava Himiko possivelmente como a descendente direta de Amaterasu. Uma proclamação que, na verdade, é usada até hoje no Japão. Ainda se acredita que a família imperial japonesa descende de Amaterasu. Toda aquela história das 3 relíquias sagradas e tal, vocês lembram do vídeo da Shikamaru, né? Espero que sim. Himiko governava sobre Yamatai, que envolvia aproximadamente 30 clãs, mas provavelmente ela não tinha controle absoluto sobre todas as aldeias de Yaoi. Por que eu digo isso? Porque há registro de conflito. Não apenas armas existentes, como efetivamente guerras aconteceram. Tanto entre o povo de Yamatai e outros Yaoi, como com os Jomons e até reinos vizinhos. Não sei de quem, mas enfim. Ela governou sem nunca se casar. A mulher, tendo 1000 atendentes femininas, como suas serviçais, 100 guardas armados e 1 atendente masculino. Esse atendente masculino era seu servo mais próximo. Ele servia comida e também era ele que recebia os pedidos do povo e levava para Himiko. E da Himiko falava para o povo. Por que as pessoas precisavam falar com ele para chegar nela? Bem, Himiko não era apenas a líder deles, ela era também a xamã. E ela deveria ter uma vida de isolamento, e outras pessoas praticando o xamanismo e, é claro, se comunicando com os deuses. Pois o xamã é a voz dos deuses para os humanos. Já viu o Shaman King? Esse é o mais próximo do Japão de uma Shaman Queen. Seu palácio era cercado por muros, seus guardas eram bem armados e apenas as criadas, e é claro, o criado pessoal, podia entrar e sair para se comunicar com o povo e dar a vontade dos deuses para eles. Você deve imaginar como Himiko governava os Yaois dessa forma. Bem, havia outro alguém que tinha certo controle sobre os Yaoi, ou não, que era o irmão mais novo de Himiko, cujo nome eu desconheço. De acordo com os chineses, ele era o responsável por lidar com as funções mundanas do governo, o que provavelmente significava colher taxas, organizar as plantações, sabe, as coisas que um administrador normal deveria fazer.
Mas, obviamente, não significa que ele tinha poder significativo. E, novamente, estamos falando de chineses vendo a cultura dos outros. Não sou exatamente o melhor modelo de pessoa para dizer o que está certo e o que está errado. Acho que é bom eu entrar em alguns méritos aqui primeiro. Tudo que eu estou falando aqui vem de registros chineses. Então, talvez a percepção deles poderia variar um pouco. Os yaoi, por exemplo, não tinham um sistema de escrita. Logo, eles não escreveram nada da história deles, isso que torna difícil conhecer a história deles, na verdade. Porém, o povo de yaoi tinha ligação com os chineses, e eles trocavam bens. E daí veio um dos problemas que podem ter gerado a ideia de que talvez o irmão da Himiko tivesse controle um pouco maior do que os outros. Que era o fato de que, nessa época, os reis, líderes, xamãs não interagiam com emissários. Então, seria normal ela mandar o irmão dela ou outro subordinado falar no lugar dela, com emissários. Parece certo. Então, indiferente se ele tem ou não tem poder, uma coisa é certa. A palavra final era dela. E por que eu falo isso? Simples. Os yaoi eram um povo muito religioso. E, obviamente, as palavras da xamã eram muito mais relevantes que as ordens do administrador. Definitivamente, ela tinha a palavra final sobre o reino de Yamatai. Dado alguns registros, historiadores acreditam que os mais de 30 clãs de Yamatai tinham seus próprios líderes xamãs, cada um. Porém, eles delegavam as tarefas militares e administrativas para subordinados, enquanto eles realizavam os ritos religiosos. E por que nenhum deles se revoltava contra Himiko? Bem, a política entre os yaois era uma disputa religiosa, que ninguém podia vencer a Himiko. Por quê? Bem, lembra que eu mencionei que ela estava associada a Amaterasu? Cada clã de Yamatai não era apenas um grupo qualquer ou um clã de pessoas de um mesmo sangue. Era um grupo religioso, representado por um deus Shinto. Shinto? Eu não tenho certeza da pronúncia, desculpe. As duas estão corretas. Com isso podemos imaginar que os clãs louvavam apenas um deus, e esse era seu deus guardião. Sendo Himiko a filha do Sol, esse não era apenas um nome ou um título legal. Isso deixava claro que o clã dela louvava Amaterasu, que novamente é uma das deusas mais importantes. Logo, o clã dela, espiritualmente falando, no mínimo, era o mais poderoso dos clãs, e qualquer clã vassalo dela se tornaria poderoso por extensão. Os registros sugerem que, graças a essa influência religiosa, Himiko governou com relativa paz por cerca de 50 anos. Os chineses tinham uma visão bem diversa dela, na verdade. Alguns diziam que Himiko controlava os clãs através de feitiçaria e magia. Outros, por esquemas, truques e manipulação. Porém, todos concordavam em um ponto. Ela era uma administradora genial. As pessoas na região viviam bem. Ocorrências de furto não foram registradas durante as visitas dos chineses à região. As taxas eram cobradas com facilidade e eficiência, e havia mercados em todos os lugares, provando que era uma sociedade bem organizada e, basicamente, muito boa de viver. Quando Himiko morreu, em 248, mais ou menos, foi criado um grande túmulo para ela. Mais de 100 atendentes dela seguiram ela para o túmulo, que é uma maneira bonita de falar que eles foram mortos ou sacrificados. Nem tudo é bonito nessa história, eu sei. Depois de sua morte, não é deixado claro o que ocorreu exatamente. Lembre que estava sendo registrado pelos chineses, que não era exatamente a melhor pessoa para dar informações legítimas. E para piorar, depois da morte da Himiko, o governante que a substituiu foi um cara. E o povo não gostou muito desse cara não. Houve caos, lutas internas em Yamatai. Todo mundo queria o poder. A briga rolou feia, e eu não culpo os chineses de terem metido o pé. Porém, os registros deixam claro que houve uma forma de resolver esse conflito interno. Quando uma jovem de apenas 13 anos subiu ao poder. Ela foi Io, aparentemente uma parente de Himiko. Eu acredito que seja a filha do irmão dela. Io conseguiu restaurar a paz em Yamatai e trouxe ordem de volta a tudo. E depois disso, eu não faço ideia do que aconteceu. Não existem registros. Os chineses foram embora do Japão e quando voltaram, o lugar já se chamava Yamato. Sim. Você deve estar imaginando. O que os chineses faziam tanto lá que eles registraram tanta coisa de Yamatai? Você deve estar querendo saber isso e eu acho justo. Bem, a verdade é que Yamatai tinha um relacionamento bom com o reino de Wei. Esse ponto aqui da China. Quando era assim. Wei mais tarde fica de outro jeito. Então eu estou usando essa imagem para você saber
quando foi esse período de Wei, caso você conheça a história da China, que eu duvido um pouco, mas se souber, é bom pra vocês. Himiko foi tão amiga do imperador de Wei que literalmente ganhou o título de Amiga dos Wei. Esse relacionamento foi feito através de trocas, entre aspas. Yamatai realizava tributos para a China. Em troca disso, Yamatai recebia objetos de bronze, especialmente espelhos de bronze. Um dos favoritos para os sacerdotes do Japão, aparentemente. Quando Yamatai entrou em conflito e houve a morte de Himiko, os emissários preferiram se afastar do Japão por um tempo. E ficou por isso mesmo. E quando voltaram, bem, o governo já tinha mudado. Então a gente não sabe se Yamatai acabou e dos seus restos surgiu o reino de Yamato, ou se Yamato foi outro nome dado ao novo governo de Yamatai. A gente não faz ideia. É triste. Na próxima vez, Japão, aprende a desenvolver a escrita primeiro. Tá, tô brincando, eu ainda amo vocês. Bem, isso é tudo por hoje. É a história de Himiko. Infelizmente não tem muita coisa, como disse, não tinha muito registro. Bem, eu espero que tenha gostado. Até a próxima vez, eu não faço ideia do que eu vou fazer em seguida. See ya! Tall tale, atrocious acts. We gave you all the fearsome facts. The ugly truth, no glamour or glitz. We showed you all the juicy bits. Gory, ghastly, mean and cruel. Stuff they don't teach you at school. The past is no longer a mystery. Hope you enjoyed.